Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou fazer uma análise agora anual, uma análise para o ano de 2020, tá? Vi poucas pessoas fazendo isso, né? Então eu acho que é um jeito aí legal da gente ter uma noção aonde o preço pode ir, né? Qual o comportamento que ele pode ter durante o ano, né? A gente não vai adivinhar, eu não sei para onde o preço vai, mas eu sei que se ele for a alguns pontos, eu sei o que pode acontecer, que ele pode ter uma resistência, um suporte, enfim, né? Então eu vou analisar os pares que tem dólar, né, do Forex, o mini índice, o mini dólar e o S&P 500, ok? Que são assim, creio que os mais negociados aí por traders, né? Vamos começar pelo EURUSD, grande EURUSD. O que a gente pode esperar para o ano de 2020, para o EURUSD? Se a gente analisar, aqui eu estou no diário, né? Se a gente analisar aqui, ele começou a fazer já uma LTB. Uma LTA. E esses pontos aqui são pontos de pivô, são muito importantes e fazem muito sentido Forex, qualquer mercado, tá? Eu vou dar uma ida aqui para trás para vocês darem uma olhada. Olha como que funciona, né? Deixa eu até tirar isso aqui. Ficar mais limpo. Olha só como que funciona, gente. Ó, tá vendo? Nesse ano aqui, ó, o ponto de pivô central, olha como que ele foi um suporte. Aliás, uma resistência. Nossa, hoje eu tô errando legal, hein? Realmente ele foi um ponto de pivô mesmo, ó, porque depois rompeu e foi lá para cima. Olha, ele bateu em uma resistência, o R1, deu um repique, passou. No R2 ele passou batidão. Foi lá, mas ele fez um pullback, foi lá no R3, tá? Depois ele voltou no R2 e voltou de novo lá pro R3, tá? Próximo ano aqui seria o ano de 2018 em diante, ó. O ano inteiro de 2018 ele já começou lá em cima na resistência. Depois ele fez alguns movimentos aqui, ó, e veio aqui para baixo. Parou aonde? No ponto de pivô, tá? Depois fez um que ia, mas não foi, voltou e acabou indo, né? E o ano de 2019, ele fez aqui uma quedinha, um canal de queda, né? O EURUSD. E ele ficou enroscado aqui no suporte 1 por um tempo, né? Ia e não ia. Depois ele acabou parando no S2, tá? E agora, nesse exato momento, né? Temos essas marcações para o ano de 2020, tá? O que geralmente acontece, gente? Geralmente acontece o seguinte: o preço, quando está abaixo do ponto de pivô central, né, que é esse ponto aqui, quando ele começa abaixo, ele significa que o mercado está com um sentimento vendedor. Tá? Quando ele começa acima do ponto, ele está com um sentimento comprador. Tá? É lógico que são pontos, né? Então os pontos, os suportes de resistência estão aí para ser rompidos, né? Aqui o ano começou aqui. O ano começou comprador, realmente ele foi até um certo ponto, chegou numa resistência. O R2 é uma resistência muito importante, como o S2 é um suporte importante também. E ele veio a cair, tá? Então, o que a gente pode esperar? O que a gente pode observar aqui é que aqui passa uma linha de tendência, tá? Acho que mais aqui, né? Pode ser isso também. São várias linhas aqui, na verdade. Mas eu acho que a mais correta seria a gente considerar aqui, tá? Ele ainda está num canal de baixa, olha só, tá? Então, o que a gente pode esperar? Deixa eu dar um zoomzinho. O que a gente pode esperar aqui para o ano de 2020 é que ele fique, né? Ele já encontrou, aliás, ele já encontrou resistência aqui, ó, no pregão do dia 31, dia 2, ó. Dia 2 já deu, olha assim, vamos ver aqui, ó, mais de perto. Olha só, esse candle aqui foi do dia 31, tá? O último dia do ano. E esse aqui já foi do dia 2, tá? Então, olha só como que ele já sentiu esse ponto de pivô do começo do ano. Já sentiu, já caiu mais um pouco, tá? O que a gente pode esperar
os movimentos que a gente pode esperar, levando em consideração que ele ainda está numa tendência de baixa, tá? A gente pode esperar que ele faça algum movimento de baixa até encontrar esse suporte, né? Para depois tentar romper, ou se não, ele continue, aqui passa uma LTA, né? Ou ele faça isso contra essa resistência aqui, esse pivô, e depois passe para cima e vai buscando novos níveis, né? Mas prestem bem atenção nesses níveis aqui, que são sempre níveis de resistência e suporte. Então vamos supor, se o preço chegar aqui, ele pode fazer isso, ele pode até romper, depois ele faz isso, um pullback aqui, depois ele vai aqui pro... São pontos importantíssimos, ó. Olha assim, esse suporte aqui, olha aqui como funcionou, né? Olha como funciona, tá? Então, isso espero que te sirva de alguma forma para você, de repente, tendo essa noção dos pontos de pivô, você não entre numa venda aqui, né? Porque você sabe que tem um suporte importante aqui, né? Então, quando chegar perto de um ponto, você fique atento. Pode ter reversão do mercado, tá? Ou o mercado pode ficar zigue-zagueando aí, né? Ó, olha só aqui como que ele encontrou suporte, foi e vai e rompe e virou resistência. Depois vem aqui, não rompeu esse fundo, voltou lá para cima. Parecia que estava armando um pivô de alta, depois ele veio, né? Então são pontos de enrosco do mercado, tá? Se a gente analisar, não era isso que eu queria. Se a gente analisar o semanal, agora vamos tirar o pivô. O semanal do euro-dólar está assim, gente, ó. Então ele teve aquele pico máximo dele em 2008, né? Chegando a 1,60 aí nesse patamar. E dali então ele só vem caindo, né? Ele fez essa grande LTB aqui, tá? Tem respeitado. E agora que ele começou a armar uma LTA de correção aqui, de repente para chegar até esse nível, não sei, né? Mas são pontos importantes para ficar de olho, né? Se a gente colocar no diário novamente, a gente já tem uns pontos aqui que foram resistentes, aliás, foram suporte e agora estão virando resistência, né? Ó, né? Então são pontos a ficar de olho. Vamos para o SDJPY. Tá, o SDJPY eu tinha desenhado aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Está aqui, está em amarelo aqui, deixa eu tentar facilitar. Seria isso. E essa aqui seria a linha do pescoço, tá? Então, geralmente, quando isso acontece, quando rompe a linha do pescoço, ele fez até um pullback, ó. E a tendência era continuar subindo, tá? Chegou nesse ponto aqui, ele teve uma importante queda, né? Então, ele pode chegar até esse nível aqui, que foi um suporte, né? De repente, chega aqui e continua a subir, né? Vamos ver ele com o ponto de pivô. Ó, esse ponto justamente aqui é um ponto de pivô, né? De repente ele pode chegar aqui. Ó, ele tem todo esse caminho para percorrer, tá? Aqui é onde o preço mais fica, entre o ponto de pivô central, né? E o resistência e suporte 1, tá? E quando chega no 2, geralmente é um ponto de reversão. Ó, ponto de reversão, tá? Aqui não foi reversão, mas ele fez um pullback, né? São pontos importantes a serem considerados, né? Mas se a gente analisar o gráfico de longe, vamos colocar o semanal. Ó, o semanal fica mais fácil, vamos tirar o ponto de pivô. Se a gente analisar o gráfico de longe, né? A gente pode perceber que o dólar ien tem essa LTB sendo formada aqui, com essa LTA sendo formada aqui, tá? O que seria isso? Um triângulo? Sim, olhando por aqui a gente poderia falar que seria um triângulo ascendente, que ele deu essa disparada aqui, né? Veio fazendo correções, ele pode fazer mais algumas correções para depois subir novamente, tá? Se a gente olhar um pouquinho mais de longe, a gente vê que sempre foram fazendo topos mais baixos, tá? Aqui encontrou esse suporte, ó. Encontrou esse suporte, então ó, topo, topo, topo baixo, né? Chegou aqui nesse ponto, ele rompeu,
tá? Então pode ser sim um triângulo ascendente, né? Um triângulo ascendente depois dessa subida que ele deu forte. Então ele pode continuar o movimento de alta, de repente até esse próximo topo, né? Ou ele pode continuar seguindo essa LTB aqui, tá? Está um pouco indefinido porque a bandeira está aqui embaixo, mas enfim. Tá. GBP-USD. GBP-USD. Ele é bem... A correlação dele com o euro-dólar é bem parecida. Aliás, é uma correlação positiva, né? Eles se movem costumam se mover para o mesmo local. Então, aqui a gente tem essa LTB, né? Tem esse movimento de queda. Mas aqui encontrou um suporte interessante, tá? Então, esse preço pode ir se afunilando até aqui e pode até romper para baixo aqui e continuar esse movimento. Vamos ver vamos ver de longe, tá? Vamos ver o diário. Eu tenho algumas linhas aqui. Aqui é um suporte histórico, eu já tinha até anotado. Aqui ele bateu nessa região de resistência, tá? Aqui é uma região de resistência. Vocês nunca devem considerar uma resistência, um suporte só apenas como uma linha, como um preço fixo, tá? Vocês devem considerar uma região, olha. Uma região, tá? É difícil acertar o ponto exato que o preço vai parar, né? Mas é uma região que você sabe que encontra, no caso aqui, resistência, né? Foi resistência aqui, aqui, depois aqui virou suporte, aqui virou resistência, 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 resistência de novo, tá? Então, são zonas, considerem zonas e não uma linha exata, tá? Aqui eu traço as linhas para eu ter noção da zona, né? Onde está essa zona. Colocando os pontos de pivô. O que a gente pode esperar aqui? O preço aqui já está como comprador, né? Está com viés comprador, né? Ele tem toda essa zona aqui, ele pode chegar aqui nesse ponto de pivô para alavancar ali para cima, né? Ou ele pode romper isso aqui, fazer um pullback e vir até pelo menos essa linha, né? de suporte 1, que seria aqui, tá? Vamos para o USD-CHF. O USD-CHF bem feio ultimamente, né? Está bem lateralizado. Deixa eu tentar limpar o gráfico. Se a gente olhar, olha como foi praticamente o ano inteiro lateralizado, né? Feio. Bom, tem gente que gosta, tá? Mas olha isso aqui. Dá para pôr num quadro, parece até um eletrocardiograma, né? Você vai lá no médico, lá teu coração fica tuc, 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 umas batidinhas aqui. Naquele mesmo nível, né? Parece até uma medição de terremoto. Enfim. Ele está lateralizado, é difícil definir alguma coisa, né? Mas a gente sabe que tem. É um range gigante, tá? Desde 2016 praticamente, até antes, 2015. E a gente sabe que esses pontos são importantes, né? Aqui ele já encontrou um certo suporte por aqui, tá? Ele até tem até espaço para cair mais. Deixa eu ver o semanal. Semanal também bem equilibrado, ó. O preço sempre nessa região brigando, né? Aqui o que a gente pode observar é que está passando uma LTB. Deixa eu ver. Aqui a gente pode perceber que formou aqui uma LTB, tá? E tem esse suporte aqui, tá? Então talvez o preço ainda fique aqui dentro um pouco até estourar, né, para algum lugar. No ponto de pivô, é interessante operar, né, quando o mercado é lateralizado. Tá vendo que ele não conseguiu se manter aqui em cima, né? Ele nem chegou aqui perto. Aliás, chegou um pouco perto. Mas ele se manteve praticamente o ano inteiro dentro
dessa faixa, né, do ponto entre o pivô central e a resistência. Tá, então aqui ele já começou como um viés vendedor, né? Então ele pode ficar aqui batendo ping-pong, né, e procurar os próximos níveis aí. O SDCAD. O SDCAD ultimamente também ficou lateralizado, tá? A gente pode perceber que ele fez esse range aqui também. Ó, ele ficou praticamente aqui dentro, né? Tudo bem que aqui passa uma LTB, né? Aqui ele encontrou um suporte nessa região, tá? E aqui já parece que está rompendo esse suporte, ele pode fazer isso. Ele está com viés vendedor, tá? Então ele pode continuar. Aqui ele já encontrou um suporte, então veremos aí se ele vai conseguir romper, tá? Geralmente quando rompe o suporte, o primeiro suporte aqui do pivô, ele busca o segundo, tá? Então vamos aguardar. Áudio SD. Áudio SD. Numa linda tendência de queda, tá? A gente pode ver aqui que ele vem respeitando uma LTB. Tudo bem que a LTB, primeiro ela começou bem acentuada e depois ela foi ganhando menos ângulo, perdendo ângulo, né? Podemos dizer. Até que está chegando esse ponto aqui, que aqui eu acho que a gente não consegue nem traçar uma LTB decente, tá? Chegando aqui, ela está perdendo o ângulo, né? Então quer dizer, a força de venda está acabando, né? Aqui foi uma zona importante de suporte. Ó, o preço não conseguiu romper essa zona, ele chega aqui, ele sai fedendo. Pode ver aqui esse candle, que candle parece um pirulito de limão, um picolé. E aí agora ele está formando essa LTA, ó. Se a gente reparar aqui, agora ele começou a subir, começou a romper topos. Ó, começou a romper topos. Ele enroscou nessa região aqui, tá? Então é o próximo nível para ele superar. Vamos ver como que tá o pivô. Olha só, né? A exemplo do euro-dólar, se eu não me engano, ele está bem no ponto de pivô aqui, né? Ele começou o ano lá acima, né? Mas veio caindo. Então ele tem toda essa região para brigar aqui ainda, né? Olha que bonito, gente, ó. Rompeu o suporte 1. Vamos desenhar. Rompeu o suporte 1. Aqui tinha funcionado como suporte, olha só. O candle ele fechou ainda acima do suporte. Foi suporte. Aqui ele rompeu, fez um pullback, achou que ia cair, tentou subir, ficou enroscado nessa região. São sempre regiões de briga, tá? Às vezes o preço passa direto, mas são regiões de briga. E aqui ele veio com tudo, né? E veio até testar o suporte 2, tá? E parou. Ó, pode ver que ele não conseguiu romper. E daqui em diante ele começou a fazer um pivô de alta. Tá? Então ele pode continuar esse movimento, tá? Ele pode cair até certo ponto aqui para depois romper, tomar força e romper o pivô central, que é um dos mais importantes pontos do pivô, de pivô. Tá legal? Deixa eu ver se no semanal a gente vê alguma coisa diferente. Eita. É o que eu tinha dito mesmo, aqui é uns pontos de suporte. Se a gente olhar no semanal, galera, a gente pode ver isso aqui, ó. Né? Tem um detalhe aqui importante. Aqui funcionou, deixa eu pegar outro. Aqui funcionou como suporte durante um bom tempo, tá? O preço rompeu e agora ele está tentando, de repente ele faça um pullback para cair mais, né? É um ponto a ficar atento. Vamos ao NZD, o SD. Ele também vem numa quedinha, né? Aqui ele está formou uma LTB. Tá? Encontrou suporte aqui, né? Então ele está bem, olha, ele já até rejeitou, tá? Ele encontrou a LTB que estava passando aqui
e ele já sentiu, né, o preço. Então veremos se ele vai continuar essa quedinha ou se ele está rompendo mesmo para fazer isso aqui. Vamos ver o ponto de pivô diário. Ó, ele pode fazer esse pullback aqui, né, para continuar esse movimento de alta. Fazer um pullback aqui para continuar esse movimento de alta até pelo menos ali em cima, né? Veremos. Agora o mini índice e o mini dólar, tá? O vídeo vai ficar grande, mas beleza. Deixa eu colocar meus estudos. Ok. Mini índice, ele vem, né, nessa tomada de alta, né? E ele está nesse canal já faz um bom tempo, né? Está testando agora a resistência do canal, tá? Então essa linha que passa aqui é a resistência do canal. Sempre que o preço chega perto dela, ele tende a corrigir. Olha só que bonito. Será que agora é hora de correção? E o que a gente encontra aqui? A resistência 1 do ponto de pivô, né? Então, grande possibilidade, gente, de haver correção no Ibov, tá? E levando em conta o cenário político atual aí do exterior, esse negócio de guerra contra o Irã e tudo mais, já tem algumas bolsas, né, caindo. Então vamos ver como que isso vai se comportar. Depende, lógico, de todo o cenário político, né? O mercado não obedece à análise técnica, né? É a análise técnica que corre atrás do mercado. Então aqui eu acredito que está chegando já nesse ponto. Aliás, já chegou. Ele fez até um candle de uma sombra aqui já em cima do R1. Então eu acredito que ele possa sim corrigir pelo menos até aqui, que lindamente é uma resistência que virou suporte, ó, nessa região, tá? Aqui foi resistência, fez isso aqui, resistência, fez isso aqui, passou para o lado de cima, veio até aqui, ó. O que ele pode fazer agora? Pelo menos cair até aqui, tá? Que aqui também tem essa região, deixa eu tentar desenhar um retângulo, ó. Essa região é importante e é uma região que o preço do índice pode cair até aqui, tá? Testar essa região aqui. Vai depender aí do cenário como vai ficar. Mas eu acredito numa correção, porque o preço já está muito esticado, tá? Não sei se o preço, os compradores vão aguentar muito tempo essa esticadona. Olha como que está inclinado uma linha de tendência, né? Geralmente ela fica assim, ó. Uma linha de tendência mais saudável, né? A exemplo do canal de alta aqui. O dólar. Olha o dólar, né? Eu tinha desenhado, já tinha mostrado aí nos vídeos de análise anteriores, essa região de suporte que o preço tem respeitado e tem essa máxima histórica do dólar, né? Foi lá na região dos 4,25, né? 4.257, falando em pontos do futuro. E aqui ele começou esse canalzinho de alta, aqui ele tem tentado romper aqui essa parte superior, de repente a gente pode até mover elas mais assim, né? E ele encontrou a resistência histórica, né? E de lá então ele começou essa queda, tá? E ele veio até onde? Até a região do ponto de pivô, que também aqui perto era uma linha de suporte, foi suporte aqui, né? Foi resistência lá para trás. Como o índice, né, e o dólar geralmente tem uma correlação negativa, né? Ou seja, enquanto um sobe, o outro desce. Se lá a gente está vendo que o índice pode cair, aqui a gente está vendo que o dólar pode subir, tá? Encontrando justamente o R1, a resistência 1 dos pontos de pivô, com a resistência histórica aqui do preço. Então, tem muita coisa a favor, tá, dessa correção, tanto ali no índice, né, no mini índice, como aqui no dólar. Agora o S&P 500, tá, só para a gente ter uma noção,
que é o mercado lá fora, né? Então a gente tem que estar de olho, né? Olha como o mercado lá fora, o S&P 500, para quem não sabe, é um índice das 500... Gente, agora, olha, eu não estudei, não fiz a lição de casa, agora eu tô com dúvida. Eu não sei se são as 500 maiores ações da bolsa lá de Nova York, das 500 maiores, é uma coisa assim, tá? Olha só como que ele encontrou já o R1, tá? E ele também está esticadão. E a bolsa brasileira tende a acompanhar, né, o que acontece lá fora. Então, se realmente ele encontrou essa resistência aqui, pode ser que tenha uma correção aqui também. Então, tá tudo assim, tá tudo jogando pro lado do que vai ter uma correção no mini índice, né, no S&P 500 e uma correção de baixa no caso, né, e uma correção de alta no dólar, né? Então fiquemos atentos a isso. O vídeo ficou grande, mas eu vou tentar deixar os minutos aí de cada sessão que eu falei, né? Para ficar mais fácil, tá? Deixa aí os comentários, fala aí o que vocês acham e até mais, galera.